Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Tech, um lugar para falar sobre tecnologia, seja de internet, tanto banda larga fixa como móvel, dicas de informática, novos programas, na realidade, tudo o que envolve o universo tecnológico. E os vídeos aqui no canal vão sair sempre às segundas, quartas e sextas. Então fica ligado que um assunto super interessante vem aí. Fala galera, beleza? Gente, franquia de dados. Essa palavrinha, ela causa muita confusão aqui para a cabeça do brasileiro. Porque é algo que normalmente as pessoas confundem. Franquia de dados, velocidade. A franquia de dados, na realidade, é a quantidade de dados disponíveis dentro de um plano exclusivamente de internet móvel. O que é internet móvel? Internet no celular. É exclusivo para ele. Internet fixa residencial, internet da empresa, internet que não seja móvel, não tem essa franquia de dados. Mas as pessoas costumam confundir franquia de dados com velocidade. Exemplo, eu tenho uma franquia de dados no meu celular de 4 GB. São 4 GB no meu celular. Então, eu não tenho 4 GB de velocidade. Eu tenho uma franquia de dados de 4 GB. O meu celular é 4G, ele tem velocidade que vão de 5 megabytes até 10, se eu não me engano. Acho que a velocidade de celular é 10 megabytes. Isso, eu não sei se é uma velocidade uma banda de 5 GHz, eu não sei direito. Depois eu me informo, mas no celular eu tenho velocidade de 5 a 10 megas no meu celular com a franquia de 4 GB. Não tem 4 GB de velocidade. Se eu tivesse 4 GB de velocidade, estaria feliz, mas não tem. Então, as pessoas confundem muito isso. Franquia de dados com velocidade. Velocidade é a velocidade com que você navega, que você abre o site, que você faz uma requisição para entrar em um determinado site e ele te demora para o tempo que demora para aquela requisição ir e voltar. Isso é velocidade, ou o tráfego de dados que passa naquela rede. Conta o tráfego passa e o tempo que demora para chegar. Entendeu? Isso é franquia de dados. É velocidade de internet. Na verdade, é a quantidade de dados velocidade que os dados trafegam na internet. Entendeu? O tempo que vai e volta. Isso é a velocidade que você tem. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que leva para um dado ir e voltar. Já a franquia de dados, exatamente, é os dados e informações que trafegam naquele caminho, naquela velocidade. Entendeu? É essa a diferença. Na internet móvel, não é a internet móvel. Existe franquia de dados. Franquia de dados que você contrata. Já na internet residencial, não existe franquia de dados. Apesar de que, em 2015, liderados pela Vivo, eles quiseram mudar isso, quiseram colocar que a internet fixa residencial tivesse franquia de dados. E isso causou um alvoroço muito grande. Muita gente tentou ver com a Anatel e aquele antigo presidente da Anatel, o João Rezende, esse gordinho aí, que não é nem um pouco simpático, ele começou a se posicionar a favor das operadoras, falando que a internet sem velocidade residencial, sem franquia de dados, acabava com o negócio das operadoras. Claro que a gente sabia que ele estava sendo pago para resolver isso. Entendeu? Estava recebendo uma propina por trás, um incentivo para poder fazer isso. E assim, o negócio ficou tão sério, mas tão sério, que a internet em peso, os órgãos de defesa do consumidor inteiro, assim, muita gente aí se posicionou contra. Por quê? É claro, no momento que você faz isso, hoje a internet fixa residencial, a internet fixa, como é que costuma se chamar, porque nem sempre fixa é residencial, pode ser empresarial, mas é fixa, ela movimenta muito dinheiro. Existem muitas empresas na internet, movimentando cada vez mais dinheiro, movimentando negócios. E você limitando isso, você praticamente acaba. Porque hoje
Só um computador, quando vai fazer uma atualização, trafega gigas. Não trafega mega, é giga. O Windows é uma plataforma, Windows, Android, o iOS e outros sistemas operacionais trafegam gigas para fazer atualização. Você acessa a internet para ver banco, para fazer compras, fazer solicitações, e você limitando, você faz com que o mercado ele pare de crescer, desacelere. Seria uma perda muito grande. Claro que as operadoras falavam, não, nós não estamos aguentando, muita gente navegando. Mas, gente, na realidade, eles não investem em tecnologia, não investem na sua infraestrutura. Não investem. Se você quiser ver o negócio, eu mostro para vocês aqui, para vocês como tá a tabelinha que a Netflix, ela a cada 2-3 meses ela posta no site delas, medindo a velocidade média das principais operadoras de internet do Brasil. Você vai ver, está caindo. Esse mês teve uma queda. E está tendo queda, não está estável. Um mês desce mais, outro sobe um pouquinho, desce mais um pouquinho. Tá aí. A internet brasileira, a média dela com a TIM chega a 3 megabytes. 3, a média. 3. A segunda colocada é 2 e pouquinho, 2,90, 2,80, que é a NET. A principal é a Live Team, e isso a Live Team só atende Rio de Janeiro e São Paulo praticamente, e nem toda a cidade, não é nem estado, nem toda a cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, para vocês terem uma ideia da falta de infraestrutura. Aí, as operadoras, claro, matérias pagas pelos grandes jornais, Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, eles colocam matérias lá dizendo que lá fora a internet não é mais ilimitada, mas é mentira. Lá fora, Estados Unidos, Canadá, Europa, todas, o sistema existe das duas formas: franquia de dados e sem franquia de dados. Só que o preço lá é extremamente justo. Franquia de dados é para quem não quer ter um gasto muito grande, não precisa estar viajando, é uma coisa rápida. Exatamente. O restante é tudo sem franquia de dados. Sem franquia de dados, o valor é normal. Com franquia de dados, o valor é mais barato. Só que, como disse, é para quem tem um gasto menor, está viajando, não quer gastar tanto, é aquela coisa mais controlada, que tem um controle maior dos seus gastos. É para isso que existe franquia de dados lá fora. Aqui, você sabe que não vai ser isso. Então, as pessoas confundem muito isso. E volta e meia eu recebo mensagens e e-mails falando que a minha operadora está comprando franquia de dados, eu tenho medo. Gente, olha só. Apesar desse movimento em 2015 da Vivo e os operadores que desejarem fazer franquia de dados na internet fixa, eles não conseguiram, porque a internet toda em peso se reuniu, os órgãos de defesa do consumidor se reuniram, empresários também se reuniram, tem muita gente se reuniu, e o João Rezende caiu, entrou o outro, Juarez entrou no presidente, então ele disse que não vai ter franquia de dados na internet fixa. Fora isso, em 2016, final de 2016, começou um movimento para o Congresso votar uma lei para acabar, proibir de vez a franquia de dados no Brasil. E a Anatel proibiu, até que fizesse um estudo, até que essa lei fosse colocada. E de lá para cá, está proibido, não pode haver cobrança de franquia de dados na internet fixa. Bote isso, não pode haver cobrança de franquia na internet fixa, tá proibido, entendeu? Proibido, não pode. Então, tenham em mente que não pode, entendeu? Não pode. Então, fiquem calmos a respeito disso. Entendeu? Mas a minha operadora, ela coloca que tem franquia de dados, que cobra, que está medindo o seu consumo. Gente, medir eles podem medir, mas é proibido. E lembro, eu falei da lei, ela foi aprovada no Senado, todas as comissões foram para o Senado, foi para a Câmara dos Deputados isso ano passado.
Foi aprovado acho que na primeira comissão, estava indo para a segunda comissão, esse ano passado. Claro que por causa dessas mudanças do governo, muita coisa parou, muitas coisas não estão voltando, mas ela está praticamente na última comissão para ser sancionada pelo governo. Então, é só uma questão de tempo e a gente também não ficar parado em relação a isso, cobrar do governo que ele aprove essa lei, ele sancione essa lei para acabar com isso, essa onda aí, entendeu? Fora que a gente sabe que as operadoras vão querer acabar com a neutralidade da rede aqui no Brasil. E essa é outra coisa que a gente tem que lutar para impedir também, entendeu? Mas Marcelo, lá na minha operadora estão falando isso, cara. Se acalma. A NET também faz isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu consumo. Estamos agora no mês de maio, tá? Esse é o meu consumo até o dia, acho que eu não me engano, até o dia 18, acho que até o dia 18, tá? Olha só, minha franquia mensal que eles colocam é esse aqui, 150 GB. Esse é o consumo que eu fiz até o dia 18, tá? Até o dia 18. Meio terabyte, passou de meio terabyte. 547 gigabytes. Olha só, olha aqui. Vamos lá, dia 5, eu consumi 23. Dia 2, 66 GB. Dia 3, 38. Dia 4, 41. Dia 5, 15. Vamos lá olhar. Dia 6, cadê? Dia 6 mais 23, 32, 19. Esse é meu consumo. Lá. E aqui, dia 18. Olha que eu consumi, 18. E deu isso aqui, 547 GB. Aí você tem aqui, ó, que eles colocam. O que é a franquia de dados? Franquia de consumo net virtual, limite mensal de consumo de cada cliente varia conforme o plano contratado. Existe para garantir a boa qualidade de conexão. Não, vamos falar a verdade, não é para garantir a boa qualidade de conexão. É para garantir dinheiro no bolso da operadora, tá? O cálculo da franquia é feito com base na soma de uploads e downloads consumidos ao longo do mês. Quando o limite da franquia ultrapassa a velocidade, é reduzida a menor velocidade, que eles não podem fazer. É possível contratar um upgrade de velocidade ou uma franquia complementar de 5 ou 20 GB. É para ganhar dinheiro, né? Aí ele fala sobre o consumo da franquia. A contabilização do consumo da franquia da NetVirtual é realizada durante o mês de utilização. Eles falam tudo isso aqui, aí falam não sei o que. Gente, só não colocam que o consumo de franquia, a franquia está proibida. Isso eles não falam. Olha os meus últimos meses, quanto eu consumi. Ó, maio, abril, aqui, abril, março, fevereiro, janeiro, vamos ver se é janeiro, novembro, aí novembro não tava, mas olha só, tu viu? Abril eu consumi quase 1 tera, não, assim, eu tô falando pra vocês que franquia não existe franquia para ser cobrada atualmente na internet brasileira e não vai existir. Isso é um fato. Eles querem mudar para ganhar mais dinheiro, como eles fazem no celular, que é um rio de dinheiro. A pessoa compra crédito, coloca crédito no celular para converter em velocidade de internet, dados, para poder navegar. Hoje, se a gente for falar a análise direta, tem mais gente. Hoje a quantidade de celulares no Brasil é muito grande. E dessa quantidade de celulares, a maior parte é pré-pago. Sim, é pré-pago. Uma grande quantidade é pré-pago. Aí eles têm outro controle e outro pós-pago. Mas a maior parte é pré-pago. E agora imagine a quantidade de pessoas que ficam botando crédito no celular para navegar na internet. WhatsApp, redes sociais, tudo isso é um rio de dinheiro. A operadora ganha muito dinheiro. Ela não ganha muito dinheiro com a internet fixa, ela ganha bastante dinheiro. Muito dinheiro igual celular não ganha. Agora, se por acaso ela conseguisse aprovar esse negócio de franquia, ela ganharia muito dinheiro também com a internet fixa. Eles não precisariam fazer esse investimento que eles fazem tão gigantesco que deveriam fazer na internet fixa. Que eles não fazem. Você acha que eles fazem esse investimento tão grande assim na internet móvel? Se fizessem, as regiões de sombra não existiriam com tanta frequência. Existiria uma melhor infraestrutura,
mais antenas, melhores tecnologias, existiria isso. Eles não investem tanto como deveriam investir. É que eles ganham rios e rios de dinheiro. Lembra da historinha da Oi? Falando que está falindo, está em recuperação judicial. E houve uma história de que a Oi seria comprada, não sei o que. Existia e existe uma informação ainda por baixo dos panos de uma grande operadora chinesa que está de olho na Oi. Sim, a Oi tem uma grande... A Oi é a empresa que tem maiores números de antenas celulares. Antenas para celular no Brasil. Eles vendem essas antenas para outras operadoras. Eles têm concessões. Tá entendendo o que eu tô falando? É um rio de dinheiro. Por isso que a franquia, fazer franquia na internet móvel foi uma jogada de mestre. Agora, fazer a franquia na internet fixa não é jogada de mestre. É dar um tiro no pé. É desacelerar a economia. É mudar tudo isso. Então, isso não vai ser feito. Porque, primeiro, grandes empresas que precisam da internet não vão aceitar isso. E esse é o grande quadro hoje. O que impede as operadoras de fazerem isso são as grandes empresas. Elas não vão querer que modelos de comércio eletrônicos decaiam. Porque hoje a quantidade de pessoas que compram pelo mercado eletrônico é muito grande. A venda pelo mercado eletrônico é gigantesca. Talvez seja maior do que a venda pelo mercado físico. Hoje, estou falando hoje. Então, essa ideia de internet com franquias na internet fixa, pode ficar tranquilo, não tem. E se você está vendo aí na net, a Oi não tem. A Oi não tem, que eu sei que não tem. A Vivo também não tem. Eles não estão cobrando também, mas acho que não, acho que eles até contabilizam a franquia, mas não dizem quanto você tem, não fazem isso. Se eu não me engano, a TIM também, acho que a TIM também não faz, não tenho certeza. Eu só sei que a Oi não tem. A Vivo, se tem, não fica dizendo que você tem tanto de giga para consumir, não faz. É só a net, praticamente a net que faz isso. Porque eu me lembro em 98, 99, 2000, 2000 e pouco, eles ficavam, a gente tinha, havia assim, mais ou menos um bafafá, que ninguém cobrava, mas que se você ultrapassasse muito o limite, a operadora reduzia sua velocidade e convidava a assinar um novo plano. Existia essa historinha, eu nunca vi ou assim soube realmente de fato com fatos verídicos que aconteceu isso com alguém assinante da net. Eu nunca soube disso assim. E a pessoa me falou, aconteceu comigo. Eu sempre ouvi, ao amigo do meu amigo aconteceu isso. Tá entendendo? A minha velocidade baixou. Muitas vezes a velocidade baixava é pelo traffic share que a operadora fazia, tá? Não fique achando que é por causa que você ultrapassou o seu consumo. Gente, vocês viram meu consumo aqui, ó. A minha velocidade não cai. O que acontece é traffic shape. O que acontece é problema na rede. Mas cair, não cai. Entendeu? Então, galera, fiquem calmos em relação a isso. Não confundam, como eu expliquei no início do vídeo. Franquia de dados e velocidade são coisas diferentes. Franquia de dados, a quantidade de informação que você tem. É como se você tivesse um tanque de gasolina, seu carrinho. E quando acabasse esse tanque de gasolina, se o carro parasse. É exatamente o que seria a franquia de dados. A franquia de dados é a gasolina. Tá entendendo? A velocidade é o quanto essa gasolina ela sai do seu tanque de gasolina e vai para o seu motor. Em quanto tempo isso acontece? Quanto mais rápido essa gasolina, mais dados trafegam na rede e mais gasta seu tempo, né? E mais consome. Entendeu? Então, fiquem calmos em relação a isso. Não vai ter. Não tem. E não vai ter futuramente franquia de dados. Nem franquia de dados tão cedo. No futuro, pode passar 15, 20 anos, não vai ter. Não, é impossível. Não fixa, não vai. E a própria internet móvel está mudando. A própria internet móvel está mudando. Então, fiquem calmos em relação a isso, tá bom? Bem, galera, eu vou ficar por aqui. O vídeo de hoje é só para dar essa ideia de franquia, para tirar dúvidas, para elucidar sobre as informações que passam por aí, porque fica aquele tititi e ninguém sabe o que realmente está acontecendo, entendeu? Então fiquem calmos. Mas eu vou pedir para vocês, se não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem.
tá? É só se inscreverem clicando nesse botão que aparece aí, inscrever-se. Bom, tá vendo aí? Além disso, vou pedir para vocês, se gostaram do vídeo, dá um joinha. Ajuda na divulgação, ajuda bastante. Também compartilhe os vídeos, entendeu? Compartilhe os vídeos aqui do canal, que as pessoas vão passar a conhecer o conteúdo do canal. Tá bom, galera? Como hoje é segunda-feira, dia do Espaço Tech. Amanhã é terça-feira, dia do Espaço Nerd. Vai ter um vídeo super legal. Tá bom, galera? Então até mais. Tchau! Fala galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui ó, super simples, vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu galera, até mais!